Chegamos a mais um episódio do podcast Agentes como Agentes. Sou Karen Volpato, idealizadora desse conteúdo e gostaria de convidar vocês para se inscrever, compartilhar, comentar exatamente o propósito de trazer histórias de pessoas que venceram em suas jornadas de herói e receber através desse podcast inspirações para a sua vida. E hoje a gente tem um convidado super especial, Neuber Pereira. Seja bem-vindo, Neuber. Oi, Karen, muito obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com você para a gente fazer esse bate-papo. Muito obrigada, nós agradecemos. A história de Neuber mexeu muito comigo e com certeza vai mexer muito com você. E a gente traz ele aqui para contar um pouquinho dessa jornada do herói que ele teve. Neuber, fala um pouquinho para mim, quem é o Neuber? Né? O que você faz, o que você come, quem são seus pais? Bom, Karen, eu sou natural de Poço Fundo, né, uma cidadezinha pequena no sul de Minas Gerais. Sou filho de agricultores, casado com a Luana, pai da Alice, e da Alice de 12 anos, e a Laura de 1 ano, e tenho 40 anos. Perfeito. E seus pais têm origem do quê? Como que funciona a sua trajetória de base, né? Fala um pouquinho da sua história familiar. Meus pais trabalham na roça, né? Então, são agricultores, produzem café e fumo na roça de Poço Fundo. Eu morava com eles até 17 anos, então vivi e cresci até 17 anos com meus pais, meus irmãos. Eu tenho 3 irmãos, 2 irmãos e uma irmã, e a gente vivia, né, cuidando da agricultura familiar, né, juntos lá na roça em Poço Fundo. E você, desde pequeno, você cresceu já nesse ecossistema da agricultura e você trabalhava diretamente com o seu pai. Sim, trabalhava com meu pai, né, agricultura familiar, minha mãe também e meus irmãos. Trabalhava na roça com eles. E você estudou nesse período? Como que era a questão de acesso à educação na sua jornada? Antigamente era um pouco mais complicado na roça, né, o cara. Então, eu estudei até a 4ª série, então é uma cultura, né, da roça estudar até a 4ª série. Todos terminavam a 4ª série e depois já iam para ajudar os pais na roça, né, na produção de café e de fumo, que é o que meu pai fazia e faz até hoje. Então, eu estudei até a 4ª série. Não tinha mais como continuar os estudos, porque lá na roça a escola era a escola rural. Terminava a 4ª série, não tinha como continuar. A 5ª série, ensino fundamental e médio, só tinha na cidade e eu não tinha transporte para poder ir. Eu gostava muito de estudar desde pequenininho. Eu queria continuar estudando, mas por essa questão de não ter transporte e o ensino fundamental e médio ser só na cidade, eu tive que parar na 4ª série e já ia ajudar meu pai na agricultura familiar na roça. E você queria estudar com base no quê? Sendo que o seu ecossistema, o que te despertava em você essa vontade de buscar por uma educação, sendo que o seu meio ali não te favorecia? De onde surgiu essa vontade? Eu gostava muito de estar na escola, então assim, todo dia aprendia, tinha as histórias, né, tinha português, matemática, ciências, então eu gostava muito das matérias e eu cada dia aprendia uma coisa. E eu queria continuar para desbravar e conhecer mais, porque no meu entendimento, cada ano que passasse eu ia adquirir novas coisas e conhecer mais sobre os estudos. Então por isso que eu queria continuar estudando. E por que dentro desse meio só até a 4ª série acontecia? A escola não tinha continuidade ou tinha? Ou era muito comum a decisão familiar dessas crianças, né, de você na infância, parar o processo? Como que... É uma cultura de parar o processo, então isso vou dizer, mais de 30 anos atrás, tem 40, então eu comecei com 7 anos, né? Então há 32 anos atrás, a cultura era essa, na onde a gente vivia, né? Lá na roça. Então todo mundo, né? Todas as crianças terminavam a 4ª série e já iam ajudar os pais na roça, na agricultura, né? E não tinha transporte. Hoje em dia as coisas mudaram muito, né? Hoje em dia tem o transporte para as crianças que querem ir para a cidade estudar. Então leva e traz todos os dias, mas nessa época não tinha transporte. Então era comum, 4ª série era o que tinha, né, disponível ali na roça. A cidade ficava a 12 quilômetros de distância, 10, 12 quilômetros. Então não tinha como ter o transporte para os alunos que queriam continuar estudando e ir para a cidade estudar. E aí você fechou até a 4ª série e você falou, e agora? Eu quero continuar. Como você continuou? E aí eu tive que, né, vou ajudar meu pai. Aí com 11 anos eu terminei a 4ª série, já fui pra roça ajudar meu pai no café, no fumo. E aí fiquei mais uns 2 anos, né, até os 13 anos. Quando eu fiz 13 anos, eu falei, puxa, eu quero voltar a estudar. E aí com 13 anos, quase 14,
Aí eu Então você procurei... chegou a dar uma parada. Eu tive que parar, porque eu não tinha... Era muito pequeno, né? Com 11 anos, você ainda é uma criança, não tinha como eu encontrar uma forma de ir para a cidade para estudar. E aí eu parei, fiquei 2, 3 anos ajudando meu pai na roça. E aí quando eu fiquei adolescente, eu falei, puxa, eu quero voltar a estudar. E aí foi quando eu voltei, e aí tinha naquela época, eu não sei se existe hoje, mas tinha o suplense, que é como se fosse um supletivo, né? Onde você fazia 2 anos em um. E aí eu voltei para o suplense e eu pegava carona, então também não tinha transporte para ir estudar. Então todos os dias eu ia para a estrada, pegava carona, ia para a escola à noite. Eu trabalhava durante o dia na roça com meu pai. À noite eu ia para a cidade, estudava. Aí minha avó tinha uma casa pequena na cidade, eu dormia lá. No outro dia eu voltava com o leiteiro para a roça, trabalhava com meu pai. E à tarde eu voltava de novo para estudar. A gente tem até que agradecer as pessoas que te deram carona, né? Porque hoje, ao longo do podcast, a gente vai ouvir onde a história do Neuber o levou, mas essas caronas também fizeram parte do sucesso, né? E eram pessoas conhecidas que te ajudavam nessa etapa de te levar até a escola ou não? O leiteiro sempre era o mesmo todo dia, quando eu voltava no dia de manhã. Então eu acordava às 5h30 da manhã e Você já lembra o nome era amigo dele? dele. É Juvanei. Juvanei, obrigado aí, ó. A história de herói do Neuber, o Juvanei te dava essa carona. Me dava carona todo dia de manhã pra voltar pra roça. Mas pra voltar pra casa, Pra ir pra ir, nem pra ir sempre era o nem mesmo. sempre era o mesmo. Cada dia era uma pessoa, era o que passava. Então eu tinha que chegar na escola, começava às 6h30 da tarde. 4h30 eu já tomava banho e já ia, caminhava um 4h30 pouco. da manhã. Da tarde. Da tarde. Quando eu estava à noite, À né? noite. Então 16h30 eu já tomava banho e já colocava o uniforme e já ia caminhando, né, na estrada para poder pegar carona. E aí cada dia era o que passasse, eu pegava carona e ia para a escola. Mas quando não passava carona, você seguia pra escola, ou não? Você já chegou aí pra escola a pé? Cheguei dias de prova. Dias de prova eu já fui a pé, porque aí eu fui caminhando, tinha que fazer Não a podia prova, contar não com a podia carona. contar com a carona. Então quando não podia contar com a carona dia de prova, eu ia caminhando até que encontrasse uma carona. E se não encontrasse, chegava 10 quilômetros caminhando. E o que a sua família falava desse esforço todo, né? Assim, como era muito incomum, né, as pessoas estudarem, né, dar continuidade no ensino fundamental e médio, eles achavam que, falava que era muito esforço, né, porque depois eu iria terminar o ensino médio e ia voltar na agricultura. Então, para eles era muito esforço, ficavam com pena, mas não tinham muito. Meus pais são humildes, né, então não tinha condições de me ajudar financeiramente, né, com um veículo me levando ou que eu pudesse ir para a escola. E eu era muito novo também, né? Mesmo que tivesse, não tinha como... A sua vontade falava mais alto aí nessa hora. O que falava mais alto. A novidade, o gostar de ter algo novo sempre aprendendo é o que te motivava. Motivava. E isso superava os desafios dessa jornada, dessa parte do processo. Porque era longe, todo mundo falando que não ia dar certo, o seu meio falava que não ia dar certo, e mesmo assim você acreditou em você. Eu acreditei em mim, eu tinha um sonho de conhecer coisas diferentes. Porque, assim, a gente tinha uma vida muito boa, não uma vida simples, mas uma vida muito boa. Sempre teve tudo lá em casa pra gente, né? Na minha família, uma família muito unida. Era um ambiente muito bom, mas eu queria conhecer algo diferente. Não melhor, diferente do que a gente vivia. E eu entendia que se eu só conseguiria ter esse algo diferente se eu estudasse e se eu pudesse mudar fazer diferente fazer do diferente que todo mundo estava fazendo. Isso. É aquele famoso ditado, né? Assim, se você quer ser diferente, comece fazendo a diferença em você mesmo, fazendo né? a diferença, isso mesmo. Legal. E aí você começou a estudar, ficou estudando todo esse tempo, já fazendo o supletivo, que hoje eu acho que é o nome dado, né? Isso. E aí você conseguiu finalizar os estudos? Consegui, com 17 anos, porque aí 2 anos em um eu acabei recuperando o tempo que eu tinha parado, né? Dos 11 aos 13 anos e meio, 14 anos, que eu tinha parado, eu consegui recuperar. Porque chamava supletivo acelerado, então eu fazia quinta, sexta, sétima, oitava. Então, em um ano eu fazia 2. Eu consegui recuperar. E aí, quando eu fiz 17 anos que eu me formei, e aí veio aquele momento de decisão. Porque eu tinha terminado o ensino médio e continuava, né, trabalhando com meu pai. E foi aí que a minha tia, de Poços de Caldas, eu terminei o ensino médio e minha tia falou, Neuber, por que você não vem tentar morar em Poços de Caldas, morar comigo, tentar um ano, ver se você consegue um trabalho e continuar seus estudos? Que você quer fazer faculdade, eu tinha, né,
esse intuito de continuar fazendo a faculdade. E aí minha tia abriu as portas. Era uma tia próxima. É irmã do meu pai. Ela via o seu esforço também. Isso, Lucinéia, irmã do meu pai. Então ela abriu as portas da casa dela para eu morar com ela, para eu poder tentar ir para Poços de Caldas, encontrar um emprego e poder continuar meus estudos. E assim foi feito. Você tomou a decisão de sair de casa, largar, né? Vamos lá, congelar a agricultura ali, para que ela continue em você, né? Na sua essência. Sim. Mas aí você decidiu ir. Decidi ir morar com ela. E o que aconteceu depois disso? O começo foi... Conseguiu um emprego logo de cara? Consegui, depois de uma semana, assim, não foi tão fácil, porque eu não tinha experiência, né? Cara, não tinha 18 anos ainda. Não tinha experiência para o novo, né? Para o mas novo. Você já tinha experiência de plantio, mas que era outro cenário, né? Que era diferente do que eu estava buscando na cidade, né? Que era o novo emprego, né? Então, eu cheguei em Poços de Caldas, comecei a distribuir currículos. Quando assim que eu cheguei, eu não tinha 18 anos ainda. Quem te falou que era o currículo que faria a porta de acesso? O meu primo. O seu primo da cidade. Da cidade. Ele falou, tem que comprar o currículo na papelaria, e na época era... Tinha que comprar na eu acho que eu já tô de uma outra geração, né? Então, hoje, época, a papelaria, se fosse viver de currículo, né? Já tava... não tinha como sobreviver financeiramente, né? Então, eu comprei os currículos, eu acho que eu comprei 20 currículos na época, e preenchi à mão, era caneta. Então, preenchi o currículo... Parece a ficha cadastral das empresas ficha cadastral. Hoje, né? Tinha empresas 4 páginas, tinha o currículo. Era frente, depois tinha as 2 páginas. E eu preenchi todos e comecei a entregar. E aí eu passei em frente a um restaurante, chama Restaurante Fazenda, em Poços de Caldas. Você estava entregando em qualquer tipo de possibilidade de emprego. Você não estava escolhendo, você queria ser escolhido. Eu queria ser escolhido. Eu não estava escolhendo. Eu que aparecesse porque era uma aposta que eu tinha feito, né? De deixar a minha família na roça e tentar, né, conseguir um emprego na cidade. Então, aquele momento que eu estava ali com a minha tia, eu precisava encontrar uma fonte de renda para eu poder, né, me manter naquele momento até eu me organizar para fazer a faculdade que eu queria. E aí eu comecei a entregar em todos os lugares. Casa de ração, lojas, restaurantes. E aí... Você sempre teve uma receptividade não verbal positiva quando você estava entregando o currículo? Você sempre foi... As pessoas eram receptivas com a sua entrega do currículo? Em alguns lugares sim, outros não. Outras pessoas pegavam Você sabia que não ia em lugar nenhum aquele currículo? Que não ia em lugar nenhum. Já sabia que ali não poderia ter chance nenhuma. E como que você trabalhava em você essa questão da, vamos falar assim, da recusa, né? Da comunicação de que as pessoas não querem muito ajudar? Porque eu acredito que você tenha encontrado a sua tia, o leiteiro, mas depois nessa busca de emprego, né? Você percebia que aquele não era o lugar, mas o que te mantinha no foco? Eu ia para outro, eu não desistia, né? Então eu continuei entregando os currículos porque o meu foco era conseguir um trabalho. Então eu estava bastante focado que eu ia conseguir e eu continuei até que apareceu. Eu passei em frente a um restaurante, aí tinha uma vaga lá, procura-se garçom. E eu nunca tinha trabalhado como garçom, tinha trabalhado na roça até então. Eu sou o garçom que você tá procurando. Eu sou o garçom. Aí cheguei, entreguei o currículo e ele me perguntou se tem experiência. Aí olhou no meu currículo, né? Só tinha experiência em produção de café, fumo. Eu falei, não tenho experiência, nunca trabalhei como garçom. Ele falou, a gente tá precisando muito, você quer começar como auxiliar? Eu falei, sim, eu quero, eu tava em busca de um emprego, né? Eu falei, então você começa amanhã. Então comecei a trabalhar nos serviços gerais do restaurante. E aí depois de uns 15 dias eles me treinaram e eu passei a ser o passador de carne e servir no restaurante. Que bacana. Você entende que o foco faz o quê com a pessoa, Neuber? O que o foco fazia com você ali? Te mantinha o quê? Me mantinha com o meu sonho vivo e com a sensação de que era para me seguir porque eu consegui. Você tinha uma voz interna falando para você que continua, vai ser difícil, mas você vai conseguir, que você conseguiu até o emprego do restaurante. E o restaurante mexeu com você começou a trabalhar lá, mas não era o que você queria. Não era o que eu queria. Eu comecei a trabalhar porque eu precisava, né, ter um recurso, mas eu queria mesmo era entender como que era uma fábrica, eu tinha muita curiosidade de entender como era uma indústria, a fabricação, mas eu ainda estava com 17 anos e meio, né? Então ainda não tinha ainda a idade para poder trabalhar numa fábrica. Então, além da agricultura, você já tinha essa experiência em restaurante, você ficou no restaurante quanto tempo? 6 meses. E depois disso? Aí, quando eu fiz 18 anos, uma semana antes de fazer 18 anos, eu comecei já a buscar currículo, né? Distribuir currículo nas empresas. Comprou mais 20 currículos? Comprei acho que foi mais de 20. Aí depois comprei, fui entregar, pegava o ônibus, ia na porta das empresas, entregar na portaria.
Tinha um investimento para procurar esse emprego, porque pegava, não era na mesma calçada 20 empresas. Você pesquisava essas empresas com base no quê? Alguém falava? Falava, assim. Tinha no bairro onde a minha tia morava, tinha, né, pessoas que trabalhavam em várias empresas. E aí eu ia pegando os nomes e ia distribuindo. E aí você pegava o transporte e investia ali na sua busca. Na minha busca. E aí você sai do restaurante, dentro dessa nova procura, você consegue. Isso, aí eu comecei a... Aí me falaram, olha, tem uma... Como eu não tinha experiência em fábrica, aí me disseram, olha, tem uma empresa, 2 empresas de agência temporária, empregos temporários. Então, leva o seu currículo lá que pode ser uma oportunidade de entrada para você. Um vizinho da minha tia me falou. E aí eu fui nessa empresa temporária, que chamava LV, e entreguei o currículo. E aí ela me disse, a recepcionista disse, olha, agora a gente não tem vaga, mas daqui a alguns dias ou daqui no próximo mês a gente vai ter vagas temporárias. E quando ela me falou isso, eu guardei essa... Falei, puxa, é aqui que eu vou, vai ser minha porta de entrada. Além de ser receptiva, ela sinalizou uma possibilidade. Uma possibilidade. Sinalizou uma possibilidade. Aí você falou, se existe a possibilidade, essa possibilidade é minha. Eu vou buscar essa possibilidade. Perfeito. E aí, o que eu fiz, Karen? Aí, toda semana, eu passava na porta dessa empresa de recrutamento temporário para perguntar se a vaga já estava aberto o processo. E você passava para isso? Você não estava passando por coincidência? Você ia lá para falar do seu interesse por uma vaga? Por uma vaga. Então, eu passava toda semana. Na terceira semana que eu passei, a recepcionista falou, olha, semana que vem a gente vai começar o processo e eu vou colocar o seu currículo para a psicóloga analisar, porque você veio 3 vezes aqui e você está demonstrando muito interesse. Eu vi que você não tem experiência, mas eu vou passar para ela analisar e vou contar para ela que você está passando 3 vezes aqui, buscando um emprego. É impressionante, né? Porque hoje até mesmo mudou um pouco a forma de buscar emprego, mas muitas vezes a gente espera um telefonema, a gente espera uma mensagem de texto, ela não vem, a gente se sente mal de ter que ficar cobrando, né? Então, se existe a possibilidade, essa possibilidade tem que ser minha. Você sugere-se que quando a pessoa passa por isso, que ela seja persistente ali e não perca o foco até conseguir pelo menos uma resposta? Sim, eu acho que a persistência, nesse caso, me ajudou muito, porque o meu currículo não tinha experiências, né, para uma fábrica, né, porque eu queria entrar, né, então eu acho que passando ali eu demonstrei o interesse e a recepcionista acabou vendo, falou, puxa, realmente ele quer participar desse processo para entrar nessa empresa, então vamos dar uma oportunidade para ele, trazer ele pelo menos para participar do processo de seleção. E aconteceu? E aconteceu. Uma semana depois me chamaram, participei do processo em grupo, dinâmicas em grupo. Foram 3 fases de seleção. Tinha muita gente, né? Tinha. Bastante gente. Não eram muitas vagas ou era bastante vaga também? Eram bastante vagas também. Eu acho que na época eram umas 60 vagas, mas tinha uma fila de pessoas no dia. Como foi fazer a primeira entrevista para uma empresa? Foi super novo, né? Porque eu nunca tinha passado por uma entrevista com psicóloga. E aí fiz a entrevista primeiro em dinâmicas em grupo, foi por seleção. Então teve dinâmicas em grupo. E depois da dinâmica em grupo teve mais uma seleção de outra teste, né? Teste de escrito. E depois teve uma entrevista final com a psicóloga dessa empresa terceirizada. Olha que incrível, né? Se você não tivesse terminado o ensino, talvez esses testes já que testavam a sua capacidade intelectual, provavelmente você já teria sido comprometido nessa etapa, né? Sim, eu acho que com certeza o estudo me ajudou muito. Você já estava sendo preparado para esse dia, né? Já estava sendo preparado. E aí você passou, você foi chamado. Passei, fui chamado. E aí foi quando eu comecei na indústria. Então, eu comecei trabalhando numa empresa de lácteos, né? Uma grande empresa de lácteos. E quando eu cheguei nessa empresa, eu fiquei encantado. Eu nunca tinha visto uma empilhadeira, um processo. E eu falei, puxa, agora é muito bom. E o sentimento foi de conquista, né? Foi de conquista. Foi de conquista, porque e era o que eu estava buscando. Né? Muita gratidão. Muita gratidão, porque eu já estava naquele momento que eu tinha planejado de conseguir entrar numa empresa, entender como estava realizado aquela parte do meu sonho, né? E você percebe isso hoje ainda, Neuber? Que as pessoas, quando começam no emprego, claro, está muito mais acessível, os requisitos estão diferentes, mas você percebe esse encanto todo? É comum perceber esse encanto quando a pessoa consegue um emprego? Ou a gente percebe, consegui? Eu acho que não está com tanta intensidade mais, né? Eu acho que a profundidade daquela conquista, no meu caso que estava numa outra situação, né, no outro cenário, a conquista tinha uma conquista muito forte, uma gratidão muito forte, né? Porque para entrar numa empresa, para conseguir o trabalho, teve toda uma etapa anterior e todo
uma conquista diária para eu chegar até entrar nessa empresa, né? E é perceptível, né? Quando a gente tem uma dificuldade. É mais ou menos que nem correr uma maratona, né? Se você se desafia a correr aquilo, você vai com dor, você vai chegar no final ali, o sentimento é absurdamente de felicidade, né? Sim, Então, toda essa dificuldade que foi sendo criada, ela vai, inclusive, doutrinando a intensidade da sua conquista, né? sim, sim. Né? E aí você se encantou por uma empilhadeira. Me encantei. Uau! Esse equipamento não é o carrinho que eu tava brincando. Essa fábrica, agora eu tô realizado. E E eu aí? fiquei nessa fábrica. O contrato temporário era de 3 meses, podendo ser renovado para mais 3, mais 3. Então, a gente começou, né? Todas essas pessoas começaram em 3 meses. E nos outros 3 meses foi renovado o meu contrato. E eu fiquei nessa empresa por 10 meses, temporário, trabalhando terceirizado na mesma empresa por 10 meses. O meu contrato foi sendo E essa sua renovado. atividade era como? O que você fazia lá? É o auxiliar de produção, colocava produtos na caixinha e embalava o pallet. Você era Trabalhava no fim de final linha. de linha. Final de linha. Que hoje em dia é tudo robotizado, tudo automático, né? Ainda bem que você começou lá atrás, Mas, né? isso foi em 2002. E Então, aí você esses imagina, 10 muitos anos meses atrás. passaram voando e todos os dias você se encantava por aquilo. E eu não faltei nenhum dia em 10 meses no trabalho. E aí tinha pessoas que estavam, né, junto comigo, às vezes acabava faltando um ou outro dia, 2 dias, e eu fiquei Você focado. realmente não era a média daqueles que estavam do seu lado ali. Sim, eu estava me dedicando ao máximo. E quando fez 10 meses, a produção baixou. E aí todo mundo, né, uma grande maioria das pessoas foram, né, desligadas. E a empresa me convidou para ir para uma outra empresa de chocolates, como temporário também, num outro contrato temporário na empresa de chocolates. Porque eu tinha ficado os 10 meses ali, né, bastante dedicado e tendo um bom desempenho operacional. E você foi. E eu fui. E aí... Aí eu não você fiquei se encantou de novo, porque saiu do lácteos para chocolate. Você chocolate. falou, uau! Uau, vou chegar Era lá, muito cheirinho de diferente. chocolate. O clima talvez não, né? Mas as máquinas eram muito diferentes. As máquinas eram diferentes, a parte de limpeza da fábrica, assim, de manufatura, os procedimentos de manufatura eram bastante parecidos, mas a fábrica era totalmente diferente, e culturas diferentes também, né? Uma era uma empresa francesa, a outra uma empresa italiana, então tinha culturas diferentes, mas assim, foi muito bom também e fiquei lá por 10 meses também, 11 meses nessa E empresa. nesse processo, Neuber, que você entra num mundo um pouco diferente do qual você foi criado, o que foi fazendo a diferença na sua formação profissional, praticamente? Porque você ali já estava num segmento que estava focado no seu desenvolvimento profissional, né? A sua essência, a sua autenticidade, ela já estava sendo preservada pela própria sua característica. Mas quem contribuía para você ser exatamente o que você é hoje? Quem contribuiu? Eram líderes? Eu comecei eu entrei na fábrica, eu falei, puxa, eu quero, né, eu precisava ter recursos financeiros para fazer faculdade. Eu queria ainda continuar fazendo faculdade. Até então, eu ainda não tinha condições financeiras de pagar a minha faculdade. Aí, eu fui para depois dessa empresa de chocolates, eu fui para uma empresa química, multinacional química, onde eu comecei a gostar de segurança do trabalho. E aí, eu tive líderes muito bons em segurança que me despertaram, né, o interesse pela área de segurança do trabalho. Então, ali, esses líderes começaram a me trazer uma visão de segurança, que é a área que eu trabalho até hoje, né? Segurança e meio ambiente. Então, sim, foi líderes que me inspiraram a mudar a minha trajetória de interesse profissional. Mas esse comportamento que você já vinha tendo dentro das fábricas, né? De ser uma pessoa dedicada, uma pessoa pontual, uma pessoa presente, né? Que se preocupava com essas características, né? Isso era exemplo porque você falou que isso não acontecia, né? Você via pessoas não faltando. Da onde você tirava esse comportamento? Tinha alguém que te espelhava? Isso foi minha base familiar. Então, assim, aprendi muito com meu pai na questão de honestidade, né? Com a minha mãe, na minha família. Então, tudo isso é a base familiar de um acordo, né? Então, assim, eu tinha um contrato de trabalho e a honestidade era eu receber por aquele trabalho que eu estava desempenhando. Então, é a honestidade de cumprir a minha parte num acordo que eu tinha feito com a empresa, né? Independente de alguém te cobrar isso, faz parte da sua essência cumprir com o combinado, né? Combinado. E o trabalho era algo que estava
estava alinhado com seus valores e você se dedicava dessa forma. Sim, sim. Legal. E aí você vai para uma empresa ainda com a visão de quero fazer uma faculdade, já tinha mais experiência em produção, né, em operações. E aí essa faculdade chega em que momento? Esses líderes te ajudaram de alguma forma? Alguém pagou sua faculdade? Alguma empresa pagou? Não, ninguém pagou. Até então eu não tinha condições, eu queria fazer engenharia, então eu tinha esse sonho de fazer engenharia, mas o salário que eu ganhava como auxiliar de produção não conseguia pagar a engenharia. E aí quando eu comecei nessa empresa química, essa multinacional química, eu prestei o Enem, então eu estava lá, eu fiz o Enem, e no Enem eu coloquei engenharia ambiental como primeira opção, e física como segunda opção, porque eu gostava muito de cálculo, gostava muito de matemática, e a princípio, quando eu era adolescente, eu tinha na minha cabeça de fazer matemática e fazer cálculos. E aí eu coloquei como segunda opção física. E quando veio a nota do Enem, eu não recebi, né, a bolsa para fazer engenharia, mas eu recebi para fazer física. E aí... Você é físico, então? Eu sou físico. Físico de formação? Físico de formação. Entendi. E engenheiro? Engenheiro agora, depois. Entendi. E aí, como foi? Aí você entrou na física, mas não estava ligado à área que você já estava trabalhando e nem o que você queria. Você simplesmente... Por que você decidiu fazer algo que não estava alinhado com seus planos? Então, aí o que eu fiz? Cara, eu pensei muito, né? Então, a física tinha muitas matérias de cálculo. Eu peguei a grade de engenharia. Quando eu olhei a grade de física, eu vi que muitas matérias eram iguais. A base da engenharia tem muito cálculo. E a física, praticamente, todas as matérias são cálculos. E aí eu fiz essa análise, fiz esse planejamento. E eu falei, eu ganhei a bolsa de física, eu faço física, que eu não vou ter o custo, né, para poder pagar a faculdade. Vou juntar o meu dinheiro e depois eu vou eliminar um monte de matéria de engenharia e aí eu vou ter a minha base financeira para poder pagar a engenharia. É incrível essa parte da sua vida, né, Neuber? Porque hoje é muito fácil a gente recusar uma oportunidade porque não está alinhada com o que a gente quer. Mas a gente também não para analisar o que pode ter ali no meio que pode favorecer lá no futuro, né? Então a gente acaba às vezes recusando, eu vejo muita gente assim, não é isso que eu quero trabalhar. Mas o que você pode fazer enquanto não chega nesse isso e que pode ter uma ligação direta. E é o que você está me falando, a física tinha parte da engenharia. Tinha parte da engenharia. Isso. E esse depara fez você falar, não é o que eu quero, mas vai me ajudar lá na frente. Essa sua visão estratégica, ela parece que já era algo do seu valor, né? Genuíno em você. Sim, é que eu sempre falo, né, cara? A gente sempre vai ter obstáculos, né? As coisas, né, principalmente para mim, tiveram bastante fases, né, de obstáculos e de momentos difíceis. Então, o que eu sempre falo? A gente tem que analisar, ser resiliente para ajustar a rota, para você voltar para o seu caminho, para o seu sonho. Então, sempre que encontrar uma dificuldade, a gente precisa parar, pensar, ajustar a rota, mas voltar para o caminho. Tem uma história que fala, né, que um rei pediu para alguém escrever uma mensagem para ele ler nos momentos mais difíceis da vida dele e para o melhor servo dele. Eu não sei identificar exatamente os atores, mas essa mensagem ele abriria só quando tivesse difícil. E quando ele abriu essa mensagem num dia difícil, ela estava escrita: tudo na vida passa. E aí ele abriu depois no momento feliz. E o que a mensagem dizia? Tudo na vida passa. Então, momentos felizes, momentos tristes, tudo vai passar. Então, saber ressignificar a rota é um dos princípios para você continuar no foco, né? Sim, super. A gente tem que olhar, né? Aonde que... A vida tem que ser com pequenas conquistas, né? Por etapa. Então, aonde que a gente está e aonde a gente quer chegar. Isso importa. Isso importa muito. E fazer o plano. Vai ser tudo perfeito? Não. Vai encontrar muitos obstáculos, mas o importante é não desistir do obstáculo. Encontrou o obstáculo? Pensa, ajusta a rota, encontra um caminho alternativo e volta para o seu sonho, para o seu objetivo principal. E você é prova disso, né, Neuber? Saiu da roça, pegou carona, estudou quando ninguém estava estudando ou todo mundo dizia que não ia dar certo e já estava aí com o plano de ter a faculdade de engenharia. E aí você começa a estudar física. E eu começo a estudar física. E aí faz a física há quanto tempo, física? 3 anos. E eliminou 2 anos completos de engenharia, mais algumas matérias do 3º ano. E a física te ajudava? O que a física desenvolvia em você como profissional? Ela te ajudava de alguma forma? Desafiou bastante, porque é uma faculdade muito difícil, muitos cálculos, e eu tinha que estudar muito para poder conseguir, né, as notas, ainda mais que era uma bolsa, então tinha uma nota
mínima para conseguir. Então, me desafiava muito em dedicação também, que eu já tinha um perfil de dedicação, mas a física me fez superar mais ainda do que eu já estava me dedicando. Eu me Nessa dediquei época muito. você morava ainda com a sua tia? Morava com a minha tia. E ela ajudava você a manter o foco, ela deixava você ali, quando você chegava provavelmente do trabalho estudando, você se dedicava bastante e você tinha isso como prioridade. Sim, minha tia sempre me apoiou muito, minha tia e o meu padrinho, né? O certificado da engenharia veio assim, agradeço a minha tia. Agradeço minha tia Lucinéia e meu padrinho Esse Joãozinho que me podcast ajudaram. vai ser assinado assim, né? Agradeço a minha tia, ao leiteiro. O leiteiro e outras a tantas pessoas. recepcionista do... Recepcionista que colocou meu Que currículo foi ela que abriu a porta ali das esperanças, né? Foi ela que abriu, porque ela colocou meu currículo na análise, né, da psicóloga. Legal. Aí a física, você estuda ela, termina, e o que acontece com o Neuber? E antes de terminar a física, antes da física, fiz o curso técnico, né, quando eu falei que eu comecei nessa empresa química, eu comecei a gostar de segurança, eu fiz curso técnico de segurança. Antes de começar a física, né, que eu acho que foi uma etapinha aí. E aí eu terminei técnico de segurança e comecei a física. E eu queria entrar na área de segurança. Eu estava trabalhando como operador, mas a área de segurança era uma área técnica. E aí apareceu uma oportunidade numa empresa metalúrgica. Então eu peço demissão dessa empresa química e fazendo física, vou ser técnico de segurança dessa empresa metalúrgica. Porque eu já tinha formado técnico de segurança. Foi aí que você entrou de cabeça na área de segurança. Isso você já tinha quantos anos, mais ou menos? Já tinha passado quanto tempo você no mercado? Isso foi em 2007, então... Já fazia alguns anos. 17 anos, então já faz 17 anos. Ou seja, você levou 17 anos para entrar numa área que te construiu para você ser realmente estacionar no que você é hoje. No que eu sou hoje. 17 anos de processo e algumas pessoas querendo em um ano já ser tudo isso. Já ser tudo isso. Entendi. E aí você entra na área de segurança e você realmente firma ali o compromisso de que isso é algo apaixonante para você. Aí eu comecei a enxergar um valor no trabalho que eu estava... Não que eu não enxergava antes, sempre enxerguei valor no que eu estava desempenhando. Mas aí, como técnico de segurança, eu podia ver que eu podia analisar riscos, melhorar o ambiente de trabalho. Eu comecei a ver um propósito muito bom na área de segurança. Eu acho que a área que a gente trabalha de HS, cara, eu acho que é uma área que tem um propósito muito nobre, porque é proteger as pessoas, né, cuidar das pessoas e cuidar do meio ambiente. Então, não é só um chiclete falar que o propósito da área de segurança, a gente vê isso na prática, porque a partir do momento que você consegue trabalhar em segurança, melhorar uma atividade, uma tarefa, melhorar um ambiente de trabalho, fazer um projeto que melhora a condição de trabalho para as pessoas, isso é muito bom, tem um efeito e um protagonismo muito grande, né, para quem vai usufruir disso depois. Você percebeu que esse cuidado, que a área de HS em si, ela nos permite, né, servir, porque a gente serve cuidado, então a gente olha processo, a gente olha pessoas, a gente reporta números, né, então tudo isso é um processo de servir para um bem maior, e esse bem maior para você é a vida. É a vida. E nessa fase você já estava com a sua família? Essa fase já estava, eu me casei, aí eu me casei com a Luana. Você casou quando era físico ou quando era engenheiro ou quando era técnico? Eu estava terminando a física quando eu me casei. Fazia o técnico, né? Então essa parte, por exemplo, de pedir demissão da empresa química para ir para metalúrgica, eu namorava e ela me ajudou na decisão. E ela realmente me apoiou muito. A Luana falou, não, você estudou técnico de segurança e é a oportunidade. Arrisca. Você acredita que ter uma pessoa, uma partner, né? Uma parceira aí no relacionamento também te impulsiona em valores? A família é a base de tudo, né, cara? Eu acho que se a gente não tá bem com a família, eu acho que nada tem sentido. E o apoio da família é muito importante nas tomadas de decisões. E a Luana sempre esteve comigo, né? Analisando todas as possibilidades, todas as mudanças, né? E os riscos que eu assumi na minha carreira, a Luana sempre esteve comigo me ajudando a analisar. Então, eu sempre coloquei isso à frente. A família participar das decisões. Então, se for bom para minha família em primeiro lugar, a gente vai seguir. Se a gente vê que não é tão bom, a gente não vai seguir. Eu já tive situações em que a gente analisou uma mudança de país, por exemplo, que não era bom, e eu falei, não, a gente não vai. E a gente recusou. A opinião da Luana e da sua família e o quão confortável é para sua família, porque não é só ir trabalhar, é voltar para casa e ter paz, né? Ter paz. E quando a família não faz parte da decisão, essa paz, ela fica comprometida. Super. Né? Então não adianta você estar feliz 8 horas do seu dia no trabalho, ou um pouco mais que isso, voltar para casa e você encontrar sua família infeliz pelo cenário que ela está vivendo e isso não ser importante pro meio, né?
não vai ser completo, né? Eu acho que a gente tem que ter as esferas, né, da vida. Então, a família tem que ser um pilar e a família tem que estar bem para as outras coisas fluírem bem. Se a família não está bem, ou a conquista do trabalho não vai ser boa. E hoje a maior dificuldade, né, Neuber, além do cuidado, é a gente construir uma família de paz, né? De paz. Eu acho que é muito difícil você ter paz. E a paz, para mim, ela tá ligada diretamente ao lar, né? Que é o ambiente de refúgio, é o templo de construção, né? É onde, de fato, você vive o que você é. No nosso lar, a gente é aquilo, né? A gente é o bagunceiro que deixa a roupa em cima da cama, a gente é a pessoa que lava a louça, a gente é a pessoa que ajuda contribui. Então, ali você é a essência nata, ali você não se molda, você não se preocupa, você é. Então, se você não tiver paz nesse ambiente, é muito raro você ser uma pessoa completa. Sim, né? Não consegue. E aí a Luana ajuda você a continuar nesse propósito de transformar vidas. Sim. E você começou então na área de EHS. Para quem não conhece, a área de EHS é Meio Ambiente, Saúde e Segurança. É uma área de atuação forte dentro das empresas. E a gente está com o Neuber aqui, que é um executivo dessa área numa grande empresa, né, Neuber? Sim. E você entrou então nessa área como técnico de segurança. Como técnico de segurança, trainee. E aí depois de 6 meses eu passei técnico de segurança júnior. Depois de 1 ano eu recebi uma proposta para ir para o administrativo, fazer gestão da segurança dessa empresa. Nessa empresa eu fiquei 12 anos, nessa empresa metalúrgica. Comecei como técnico trainee e saí como gerente júnior dessa empresa. Então, foram 12 anos para eu chegar como técnico e conseguir o nível de liderança de gerência. E eu sempre falo para as pessoas, as coisas acontecem no tempo certo, nem antes nem depois. Então, essa essência que eu trago da roça, de que a gente tem que esperar as coisas acontecerem, né? Então, quando a gente planta, né, uma semente, a gente tem que esperar o tempo dela germinar, da planta crescer, depois a planta dar as flores, dar o fruto madurar e depois colher, depois trabalhar para vender, para ter o retorno, né, do trabalho. Então, eu acho que essa essência me deixou muito tranquilo de que as coisas iriam acontecer no tempo certo e de uma forma natural, sem ansiedade para que as coisas viessem a acontecer. Sensacional. Sem palavras para essa passagem. Eu acho que quando a gente estiver num momento de dificuldade na vida, se a gente olhar esse processo que você acabou de trazer, em que fase nós estamos? Se a gente acabou de plantar, por que a gente quer colher? Sim. Se a gente acabou de colher, por que a gente já quer vender sem avaliar o quanto aquilo custa para o mercado, né? Sim. Então, basicamente, é um lema bem importante. Eu acho que para fasear o que a gente passa na vida, né? A colheita não é possível se você não germinar. Não germinar. Não tiver ali, né? Tem uns ciclos, né, cara? Eu acho que a gente, para ir para um próximo ciclo, você tem que fazer bem esse ciclo. E a vida é assim. Não adianta a gente querer pular etapas. As coisas têm toda a sua etapa de ciclos. E a gente precisa cumprir esses ciclos. Perfeito. Sem ansiedade. E você virou, então, um executivo, né, com a posição de gerente. Você já estava como gerente executivo, era multinacional. Multinacional. A sua trajetória praticamente dessa virada de chave do operacional para uma área mais técnica, você já estava praticamente num caminho executivo de carreira. Sim. Aí, assim, eu já depois de 5 anos na área de segurança, eu já assumi uma posição de liderança, de coordenação e depois, no final, gerente júnior. E aí você volta para visitar a família lá na Agrícola e aí você sente eles sentem também o quanto deu certo pedir carona. Sim, eles sentem e são super orgulhosos. Meu pai e minha mãe super orgulhosos de, né, o que eu conquistei, onde eu tô hoje. Eles são super felizes por isso e orgulhosos da trajetória. E você já conversou com a família sobre essa base, sobre tudo que favoreceu? Vocês às vezes dão risada desse... O Neuber era aquele menininho lá que pedia ao leiteiro carona, voltava com o uniformezinho muitas vezes mais sujo, porque passava por esse processo, poeira, né? Eu consigo imaginar a cena, não ter vivenciado, mas eu consigo imaginar. E essas dificuldades. E aí você no mundo corporativo, o que foi sendo um desafio para você, né? Como profissional mesmo? Assim, uma coisa que eu sempre tive muito comigo, não me vitimizar, porque eu tive, né, um ensino, né, fundamental e médio mais rápido, então eu sempre estudei muito para compensar, talvez essa base que não foi tão boa. Então eu me preparava muito para as coisas. Então quando eu estava na fábrica, ia ter uma reunião com um executivo, com um diretor, alguma coisa, eu sempre me preparei muito. Então a dedicação sempre teve muito junto comigo. Então eu sempre tive muito essa essência de me preparar para apresentar, para poder entregar um trabalho.
Ou seja, né, às vezes a gente não faz a melhor escola, que pode ter acontecido, você teve que provavelmente fazer mais rápido, ou seja, você deve, na sua cabeça, assim, uma pessoa que faz num tempo normal, eu tenho que fazer muito mais Muito rápido. mais. Isso também te preparava para não justificar isso como a sua falta de preparo. Sim, Você pega, na verdade, as situações de desafio e justifica ser melhor para elas porque você se prepara para isso. sim, faço isso. É, perfeito. E aí você fica no mundo corporativo, então o vitimismo é algo que não combina com você e Não. você sempre estar à frente dos desafios. E hoje, acontece até hoje isso. Como que você vem se preparando para continuar sendo um homem de sucesso no mundo corporativo? Acontece até hoje. Então, sempre, principalmente porque eu não tive uma base de inglês, né? Então, eu estudo inglês até hoje, para você ter uma ideia. Então, toda semana eu estudo inglês. E E é quando eu tenho. rotineiro no seu dia a dia usar o inglês? Ou não? Daria para você adiar isso. Você estuda porque também é uma vulnerabilidade sua. Mas eu preciso, né? Eu tenho algumas reuniões, né, corporativas que eu participo. Então, eu preciso do inglês, né, avançado ou intermediário ali para poder me comunicar. E quando tem alguma apresentação, algo assim, eu sempre me preparo mais do que uma pessoa, por exemplo, que é fluente, porque já teve uma oportunidade de morar fora, né? Trabalhou como trainee. Então, às vezes as pessoas conseguem fazer mais rápido que eu. Eu demoro mais tempo, mas a minha preparação ela é maior, porque eu me dedico, eu reviso, eu preparo, eu treino para poder participar. E o que é o medo nesse processo, né, Uber? Medo é importante porque a preparação ela vem de algum sentimento, né? Sim. Por que que você se prepara? Provavelmente não é porque você está inseguro, Não. porque o tema, se fosse falado em português, você dava Super aula. tranquilo. Sim. Certeza. Sim. E o medo é importante? É importante porque move a gente. Faz a gente buscar, se preparar para poder chegar no mesmo nível de quem não tem, de quem tem mais facilidade com a língua, por exemplo. E hoje o que te inspira? Me inspira a minha família. Hoje, tudo que eu faço é pensando na minha família. É um dos meus valores, né? Poder proporcionar uma qualidade de vida para minhas filhas, para minha esposa. E é o que me inspira, tudo que eu faço. Se a gente fosse falar, né, Uber, assim, o que que você repetiria na educação que você teve para a educação que você dá? Porque a gente tende a ter a tendência de querer corrigir aquilo que pra gente não foi legal na infância, né? Como pais, assim, a gente tenta olhar e falar, aconteceu isso comigo, eu não vou deixar acontecer com meus filhos. Mas se a gente fosse falar em termos de base familiar, o que que você repetiria no Neuber? O que você falaria para aquele Neuber lá de pequeno, né? Que você fala hoje para suas filhas que é importante? Eu não mudaria nada. Eu acho que a pessoa que eu sou hoje é em fase de tudo que eu vivi. Então, eu acho que saber esperar as coisas, né, ser resistente a mudanças. Eu não mudaria nada do que eu vivi. E para minhas filhas, o que eu sempre falo para minhas filhas é a essência. Então, eu sempre mantenho as minhas filhas conectadas com a minha família, da roça. Essa essência de familiar, essa base familiar, essa origem, eu sempre tento passar isso para elas. A humildade, a honestidade, né, a essência familiar, a base familiar, eu sempre passo isso para elas. Que eu acho que é uma base que me trouxe até aqui, que vai me levar até o último dia da minha vida. E é incrível essa questão de essência, porque assim, às vezes a gente educa passando a mensagem de forma incorreta, né? Por exemplo, você não pode pegar o brinquedo do amigo. Não, na verdade você não pode pegar nada que não seja seu. Sim. Não é que é o brinquedo do amigo. Né? Então a gente precisa criar os valores olhando para o eu e não para o outro. Né? Então não pode porque não é certo. Você não pode chegar com uma coisa na sua casa que não seja seu. Não porque você pegou que é de alguém. É porque não é seu. Se não é seu, não toque, né? Então essa base de humildade, de honestidade, ela faz muito sentido hoje na vida de quem nós somos, né? A gente não consegue provar todo comportamento se não for fazendo ao contrário. É um conceito, né? É um conceito, exatamente. E eu acho que seus pais trouxeram muito hoje, né? E fala um pouquinho, se a gente fosse definir o seu pai em características, quais são essas características dele? É um lutador, é um cara honesto, trabalhador, que deu nunca deixou faltar nada pros filhos, pra família. Mesmo na condição humilde, nunca faltou nada pra gente, porque ele sempre foi muito trabalhador e sempre buscou deixar tudo pra gente. Hoje você pede conselhos pros seus pais ainda, Neuber? Peço, ainda converso com eles. Por exemplo, quando vai fazer comprar alguma coisa, eu ainda falo pro meu pai, eu vou fazer isso.
que você acha? Ele concorda fala, não, acho que é legal, acho que tem que fazer isso mesmo. E eu Legal. escuto. E sua mãe, se a gente fosse definir ela em algumas características, quais seria? Amor, cuidado, sempre teve muito esse cuidado com a gente. Minha mãe me liga 3 vezes por semana para falar comigo, está sempre presente, né? Mesmo estando distante, está sempre presente na minha vida e das minhas filhas também. Família, agora a gente vai fazer uma coisa bem bacana. Obrigado pela sua contribuição até agora. A gente vai caminhar com algumas perguntas chaves, assertivas na resposta. Eu queria entender um pouquinho se a gente fosse definir os valores do seu, né? Quais seriam os 3 principais valores do Neuber? Os 3 principais valores: família, integridade e humildade. Acho que a família porque é a base de tudo, integridade porque a gente tem que ser íntegro em tudo que a gente faz, e a humildade de aprender todos os dias. Então, todos os dias eu estou aprendendo. Hoje, quando eu estava vindo para cá, eu já aprendi com o motorista que me trouxe, eu aprendo com a Dona Maria, que faz a limpeza, né, do setor que eu trabalho. Então, a gente tem que ter humildade de aprender todos os dias. Perfeito. Integridade, como que a gente testa a integridade? Quando que a gente é colocado em xeque nessa integridade? Você consegue compartilhar um exemplo? Integridade quando você, por exemplo, tem que mudar algo que está do seu... É um valor interno, né? Ou seja, fazer alguma coisa que não é o padrão, que não é o correto, e alguém pode te pedir para fazer isso, a gente não pode aceitar, né? Eu não aceitaria. Pode ter benefícios, mas não são os seus benefícios, não são os meus né? valores, não são meus Nem benefícios. tudo que está em jogo tem benefícios para os seus valores. Isso. Né? E aí isso é integridade, quando a gente não negocia independente do benefício. Isso. Correto? E quando a gente define a sua carreira ela precisou de 3 coisas. Quais são essas coisas? Minha carreira precisou de dedicação, foco e resiliência. Perfeito. Para você crescer, Neuber, o que foi preciso renunciar? Renunciar, tive que deixar, né, o espaço das minhas origens lá na roça para eu poder mudar de ambiente, né? Em algum momento isso levou a choro, a desespero, a de falar assim, teve momentos que você fraquejou e aí você só esperou passar esse sentimento para depois voltar ao foco? Teve momento que você lembra que foi um momento difícil de largar tudo isso para trás? Não tá vendo resultado, porque para você ele não foi imediato. Não, ele demorou. Né? Trabalhar na indústria não significa ter dinheiro. Não, não significa. Todo mundo tem um trabalho, mas poucos têm dinheiro, né? Sim, sim. E teve algum momento que foi fraco para você? Sim, foi difícil os primeiros meses, principalmente quando teve a mudança, né? Ou seja, uma mudança muito drástica para quem tá na roça e vem para a cidade. E eu ganhava, né, como garçom, então não dava para pagar todos os custos. Então foi um momento bem difícil, que eu pensei bastante, mas sempre voltei para o meu foco, que era tentar uma vida diferente. O que te sustentava era essa vontade, mas tinha algo que você acreditava que te... Deus estava comigo o tempo todo. Que Deus, eu sempre, todos os dias, eu coloco Deus em primeiro lugar. Deus, se não for para o Senhor estar comigo, que eu não saia de casa hoje. Se não for para mim aceitar essa proposta de trabalho, que se o Senhor não estiver comigo, Deus, que eu não vá. Então... Nossa, isso é Karen na identidade. Adoro. Parabéns por acreditar. Que eu acho que é isso. Nos move algo que não é materializado. Não, é espiritual. Assim, tem aquela música, né? Ninguém explica Deus. Só quem vive com Ele. Sim. Né? O emprego para você é o que hoje? Hoje é viver o meu propósito. É o propósito de cuidar das pessoas, do meio ambiente e poder proporcionar uma qualidade de vida para minha família. Então, através do meu trabalho, eu vivencio meu propósito, mas também tenho o retorno financeiro para proporcionar uma boa qualidade de vida para minhas filhas e para minha esposa. No final das contas, a gente trabalha para a família, né? Para a família. E é muito mais fácil quando a gente trabalha com algo que a gente gosta. Sim. Porque trabalha para os dois lados em algo que a gente admira, né? Trabalha porque gosta e trabalha porque a família vai ter melhores condições ali. Sim. E tem mais algumas, posso? Pode, vamos. O que você não negocia, Neuber? Integridade e respeito. E como conquistar o respeito das pessoas? Você tendo uma abertura e a relação de confiança. Primeira questão para conquistar o respeito é ter uma relação de confiança com as pessoas.
A partir do momento que você tem a relação de confiança, o respeito ele é conquistado. Porque as pessoas te entendem genuinamente qual é o teu caráter e o respeito ele tem que ser mútuo. Perfeito. E hoje, sucesso para você é o quê? Sucesso é saúde e a minha família. Se você puder deixar um recado agora para a gente finalizar, para quem nos assiste, né? Como ser um líder de sucesso? Como ser uma liderança humanizada? O que você deixaria de recado para esse profissional que está entrando agora na área que é genuína, né? Do cuidado, que é a área não só que a gente atua, mas que tem a posição de gestor, que automaticamente busca essa essência de olhar para o próximo mais do que olha para si mesmo. Qual é o recado que você deixa para quem nos assiste? Ou seja, vida, ou seja, modelos de profissional liderança. Tenha conexão com as pessoas, como um líder. E conexão é uma conexão genuína. Realmente se importar, não só para cumprir protocolo. Realmente conheça seu time, né, mais profundamente quanto possível e coloque as pessoas sempre em primeiro lugar. A gente só vai conseguir atingir o resultado se as pessoas estiverem bem e se as pessoas tiverem conexão com o líder e com o time. Então, cuide das pessoas. As pessoas têm que estar sempre em primeiro lugar. Perfeito. Heróis sempre vencem? Sempre vencem. Sempre vencem, na sua opinião? Sempre vencem. Para a gente finalizar, então, com o lema do podcast, Agentes como a gente, agentes transformam quando? Agentes transformam quando influenciam as pessoas, rompem barreiras e transformam o futuro. Perfeito. E Deus na sua vida é? Tudo. Sem ou Deus espiritualidade? Você acha que precisa ter uma religião para ter um eu maior? Não, o Deus é um só. Não existe tema de religião. Deus está para todos nós. E você acha que é importante ter ele? Sem Deus a gente não é nada, a gente não vai ser completo. Não vai ter felicidade, não vai ter conquista, nada que vai satisfazer internamente se a gente não tiver espiritualidade e não tiver Deus na nossa vida. Perfeito. Neuber, muito obrigado pela sua história. Além de já ter me sensibilizado algumas vezes, que sempre que eu estou com você, eu me sinto essa pessoa abençoada por ter alguém tão grande, principalmente de valores que se coincidem, que são os mesmos que o meu. A gente finaliza aqui, então, a sua história de vida vai para todos que nos assistem. Gostaria de agradecer a participação de todos. Um lembrete especial para que isso continue acontecendo e promovendo mudança. A gente precisa que você se inscreva, compartilhe, comente e, mais uma vez, se conectem com o Neuber, porque ele tem uma história de vida que às vezes alguém próximo de você ou você mesmo pode estar passando. E essa história de jornada do herói que o Agentes como a gente promove pode se conectar com o seu momento. Muito obrigada a todos e eu espero vocês no próximo episódio. Valeu! Obrigado.